Bem-vindos a mais esta reflexão. É um tempo em que nós precisamos refletir sobre nossas vidas, sobre as atitudes que temos tido e a maneira como deveríamos viver neste mundo. Não se trata de outra coisa, se trata de um processo de crescimento, amadurecimento, de compreendermos o nosso papel e julgarmos tudo à luz das Escrituras, para não cairmos em atitude segundo o pensamento natural, para não sermos invejosos e para que nós não rejeitemos o que é importante. Nós vemos isso no livro de Atos, por exemplo, lá no capítulo 17, do versículo 10 ao 12, quando expressar um ato de nobreza naquilo que Paulo estava trazendo, no ensino que ele estava procurando transmitir. Mas fizeram o que os judeus daquele lugar? Eles ouviram. Eles ouviram e eles julgaram à luz das Escrituras. Diz lá, e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Uma atitude nobre foi ouvir e julgar à luz das Escrituras, ou seja, ao olhar nas Escrituras. A gente precisa entender uma coisa. Primeiro, a gente não pode e nem devemos acatar tudo o que ouvimos. Devemos entender a motivação, devemos julgar o que é falado através das Escrituras. O conhecimento das Escrituras é fundamental, é muito importante para as nossas vidas. Pois se quando conhecemos as Escrituras, nós andaremos por ela, nós julgaremos, nós replicaremos em termos de atitude e em termos de palavra e de argumentação as Escrituras, como Cristo fez quando foi tentado. Por isso, quando algo novo nos é trazido, nós devemos ouvir, precisamos ouvir, não tem problema nenhum, não podemos estabelecer um preconceito. E devemos julgar o que ouvimos à luz dos ensinos que estão nas Escrituras. Ela é o fundamento, ela é a base para as nossas vidas. E quando nós ouvimos e está alinhada com aquela palavra, aquele ensino, com a Escritura Sagrada, nós devemos aceitar, acatar e aprofundar nos estudos. Mas se claramente se opõe ao que é ensinado, ao que é falado, à luz do que diz as Escrituras, nós devemos rejeitar. Não se trata de outra coisa. Não se trata de termos, como no caso de Tessalônica, inveja e assim desencadearmos um processo de perseguição. De que maneira? De várias maneiras que possam existir. Nós precisamos entender isso. Somos chamados para vivermos o reino de Deus, para andarmos na vontade de Deus e sermos esse instrumento, essa expressão. Por isso a gente precisa sempre agir segundo o fruto do Espírito. Não é numa atitude de inveja nem de qualquer outro sentimento natural que nós faremos a vontade de Deus, mas quando nós julgamos e fazemos tudo segundo as Escrituras, ouvindo, aceitando ou rejeitando. Nós precisamos fundamentar a nossa vida nas Escrituras Sagradas. Não que ela traga um manual de regras dizendo o que devemos fazer ou não, mas ela checa, ela aprofunda, ela é capaz de julgar todas as coisas. Por isso que Paulo falando, ele diz que nas Escrituras Sagradas ela é capaz de dividir alma e espírito, ou seja, o detalhe, o entendimento que a gente precisa ter é este, que é um conhecimento que nos dá, que nos leva a um outro
uma outra postura, uma postura que revela Cristo, que manifesta o Pai e que revela a vontade do Pai. Por isso a gente não pode rejeitar o que nos é falado. Que Paulo muitas vezes, e o que ele nos instrui, é para que a gente ouça tudo, mas retermos o que é bom. Então não importa o que precisamos, reter o que é bom e que está alinhado com a palavra de Deus. Que a gente possa entender isso, crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e sermos esse instrumento, a expressão dessa graça, dessa vontade, glorificando o Pai em todas as coisas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.